Exatamente às 7h30, a participação de Diego Amorim. Bom dia, Heródoto, a você e aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira. Opa, tá animadão aí ou não? Vamos, tem que se animar. Toda sexta tem que se animar. Então vamos em frente, Diego. Heródoto, hoje é sexta-feira, dia de resumo musical da semana. Hoje eu queria fazer uma homenagem a Renato Russo. No final de semana passado aqui em Brasília, a Nova Brasil FM apoiou um show muito bacana chamado 5 Estações, do Marcelo Bonfá e do Dado Villa-Lobos. Eu estive lá prestigiando o evento, foi super legal. E uma das músicas tocadas foi a Índios, uma música clássica do Renato Russo. Enfim, eu acho ela belíssima, com uma letra muito forte. Então é em homenagem a essa música e a Renato Russo que eu faço o resumo político-musical da semana nesta sexta-feira. Começo com uma entrevista que o deputado Zeca Disseu, do PT do Paraná, ele que é líder do PT na Câmara, filho do José Disseu, deu ao UOL News, em que ele defendeu a distribuição de emendas para a base aliada. O Zeca Disseu disse declarações como as seguintes: se a gente observar o que acontece no mundo todo, é assim. Se a gente olhar e ver o que está acontecendo nos estados, municípios e prefeituras, isso é um processo que tem de ser tratado de forma muito serena. E o Zeca Disseu completou: tem que ter uma visão equilibrada, ninguém está fazendo algo que nunca foi feito, ninguém está fazendo algo imoral e ilegal. Do ano passado para esse ano, houve um aperfeiçoamento nessa relação dos deputados poderem influenciar na execução orçamentária. Essas são declarações do Zeca Disseu sobre essa distribuição de emendas. Aproveito para contar, Heródoto, a você e ao nosso ouvinte, um bastidor. No início do orçamento secreto, eu fiz um texto muito crítico ao orçamento secreto e um deputado, que eu não vou citar o nome, foi uma conversa informal, de Minas Gerais, ele me respondeu pelo WhatsApp dizendo o seguinte, me provocando, né? Você que é do Piauí, Diego, ele sabia que eu era do Piauí, você que é do Piauí, você não gosta de emendas? Você não gostaria de ver emendas chegando no seu município, lá no interior do Piauí, da sua família? E aí ele me provocou, eu provoquei também, Heródoto. Eu disse o seguinte: deputado, não é a emenda pela emenda. O que eu quero saber como jornalista e como cidadão é só quem recebeu essa emenda, por que recebeu essa emenda, por que um deputado recebeu mais emenda que o outro, como que foi a aplicação desse recurso, a prestação de contas detalhadas desse recurso, e aí eu fico tranquilo com a emenda, tá tudo bem. Não se trata, ouvintes, Heródoto, de prejulgar ou condenar previamente um parlamentar que indica milhões de reais, às vezes bilhões de reais em emendas. Mas ninguém está inventando também um cenário que gera, no mínimo, uma desconfiança natural nos brasileiros. A gente está falando de um país em que emenda parlamentar já foi parar literalmente na cueca de senador, né? Que tirem as crianças do carro, como diria o nosso saudoso Boechat nesse momento, mas já teve emenda na cueca de senador nesse país. Não foi uma ou duas ou três ou quatro vezes que a gente viu empresas que receberam dinheiro de emendas parlamentares nas prefeituras deste país, criadas 2, 3 dias antes do recebimento do dinheiro, e que quando você vai investigar, está no nome de uma fulana que é cunhada da irmã da prima do prefeito. Isso não estou inventando, isso é a história recente desse país. Então não é a emenda pela emenda que a gente critica, claro que não. Se esses bilhões todos fossem de fato investidos no nosso país, eu estaria aqui diariamente elogiando, aplaudindo de pé. Mas infelizmente não é essa sempre a nossa realidade. E aí, quando o deputado Zeca Disseu fala ninguém está fazendo algo que nunca foi feito, ele está certíssimo. Isso mesmo, sempre foi assim. Sempre foi distribuição de emendas, com Bolsonaro, com Lula, com Dilma, com Temer, com todo mundo, sempre foi assim. E aí eu me lembrei do trecho da música Índios, que diz o seguinte, Heródoto: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. A gente fica girando em círculo. É todo dia, todo ano, a gente dando notícias muito parecidas sobre a política. Eu sigo com uma outra entrevista muito bacana que o Gerdau deu para o Estadão ontem. Gerdau dispensa apresentações, é um industrial aqui do nosso país, forte, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo.
e ele disse uma frase nessa entrevista, que foi até a manchete do Estadão ontem, durante um bom tempo do dia, que ele dizia o seguinte: o Brasil precisa debater soluções e não se é de esquerda ou direita. Isso é tão óbvio, isso é tão chover no molhado, mas eu acho tão bonito. Sempre que eu leio uma frase como essa, eu dou um respiro assim e falo, ainda tem alguém pensando como eu, pelo menos, nesse país. De que a gente precisa pensar esse país como nação, não com ideologia raivosa, virulenta, de direita ou esquerda, né? Só que falta diálogo com o empresariado. E às vezes eu nem culpo o Lula por isso, o Bolsonaro por isso. É porque aqui em Brasília as coisas vão sendo atropeladas, né, Heródoto e ouvinte? A gente vai sendo engolido pela política, pelos acordinhos diários, pelas articulações, esse nome bonito, quando algum colunista político fala na TV, né? As articulações políticas em Brasília. Tudo isso é o que o Gerdau nessa entrevista chamou, e achei muito bonita essa expressão, marasmo burocrático. Gerdau usou essa expressão na entrevista ao Estadão. Marasmo burocrático. A gente vive um marasmo burocrático em Brasília. E muitas vezes o mais simples, o mais importante, de fato, não se concretiza e a gente não avança como nação. A gente fica imerso num cenário de coisas supérfluas, de distrações ideológicas. E aí, para essa notícia, eu me recordei de outro trecho da música Índios, de Renato Russo, em que ele canta assim: quem me dera ao menos tem que ir de novo, hein? Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera, Heródoto, que o mais simples fosse visto como o mais importante na política brasileira, mas quando dão espelhos pra gente, a gente se vê, e aí a gente vê que a nossa política e o nosso país ainda tá muito, muito, muito doente. Terceira notícia, cassação de Deltan Dallagnol. Foi talvez a coisa que mais fez barulho nesta semana aqui na capital federal. Eu diria ao nosso ouvinte que a chance dele reverter isso no próprio TSE, no STF, é muito próximo de zero, tá? Para não dizer zero. O Sérgio Moro está com medo, não é por acaso. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, aposentado, Marco Aurélio Mello, deu várias entrevistas aí, de ontem para hoje, dizendo que se ele fosse o ex-juiz e senador Sérgio Moro, não dormiria bem nesses dias. E a gente está há alguns anos todos nessa toada de polarização, acirramento, atritos institucionais muito, muito fortes. Às vezes a gente tem a impressão de que pode melhorar e as coisas vão se acalmar, mas aí a realidade de Brasília se impõe novamente. Então, assim, sem utopia algum ou ingenuidade de minha parte, mas eu também me lembrei de um outro trecho dessa música belíssima, que é assim: quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Aqui em Brasília é um pouco difícil. Quando as coisas estão indo bem, vem alguma coisa e dá uma rasteira na gente. Caminhando para o fim, PEC da anistia. Foi outro assunto muito latente esta semana aqui em Brasília. A gente tratou, inclusive, por 2 dias aqui na coluna Conexão Brasília com você, ouvinte da Nova Brasil FM. É aquela PEC em que os deputados e senadores, começando pelos deputados, estão se auto-perdoando, né? Eles mudam a regra no meio do jogo. Eles criam a regra, se eles não conseguirem obedecer essa regra, não tem problema. Como diz meu filho de 3 anos quando quebra alguma coisa. Não tem problema, papai. Não tem problema. Quando os deputados descumprem a regra, eles mudam a regra e dizem: olha, essa regra aqui que a gente criou, a gente não cumpriu, mas agora a regra não é mais essa, é assim. E aí você se livra, obviamente, de punição. Seguindo nessa toada, não tem como ninguém nunca errar em Brasília, Heródoto. Porque se você cria uma regra e muda ela no meio do jogo para você não errar, então ninguém erra nunca, ninguém paga nada nunca, ninguém nunca comete irregularidades, está tudo sempre bem, né? E aí olha o que é bizarro. 2 ministérios desse governo, o Ministério da Igualdade Racial e das Mulheres, divulgaram notas firmes, que eu aplaudo aqui, aplaudo, criticando a PEC da anistia. Ocorre que lá na CCJ essa semana, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, votou a favor da PEC da anistia. Então essas notas desses 2 ministérios têm que chegar nas mãos inicialmente da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Nós mostramos aqui na coluna que das 10 mulheres da CCJ, 7 votaram a favor da PEC. Somente 3 votaram contra. E a sensação que dá é que
nunca é suficiente para os deputados e para os senadores. A gente está falando muito de fundo partidário, né, nessa PEC da anistia. E depois ficam falando em igualdade de gênero, de mulheres na política, essa coisa toda. Mas na hora de provar uma PEC da anistia, não conseguem colocar isso em ação. E aí, para isso, eu me recordei de outro trecho da música Índios, que diz o seguinte: quem me dera, ao menos uma vez, provar que tem mais do que precisa ter. Quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. É isso, político fala demais, na hora de votar às vezes não condiz com aquelas palavras. Para a gente concluir o nosso resumo musical da semana e essa homenagem a Renato Russo, também outro assunto que eu não poderia deixar de falar nesse resumo, que é o fim da paridade internacional de preços, lá da Petrobras, que foi anunciada nessa semana. O Jean Paul Prats, ex-senador do PT do Rio Grande do Norte, atual presidente da Petrobras, disse que a estatal vai conseguir sim absorver os aumentos sem repassar ao consumidor. Ele disse à Globo News nessa semana que a companhia continuará a utilizar os preços internacionais como referência, é quase impossível não ser assim, mas haverá maior flexibilidade para a companhia negociar valores que considere mais competitivos para os combustíveis. Heródoto, o que eu apurei ouvindo pessoas aqui nos bastidores de Brasília é que não foi fácil convencer todo mundo dentro do governo Lula sobre essa decisão, mas deu certo. A avaliação que se faz até aqui é de que eles passaram bem a semana, avaliam como positiva a reação dos mercados e avaliam como muito positiva a reação da população. O governo Lula e o PT fazendo ouvidos moucos às críticas da oposição, que chegaram a associar essa decisão aos anos de corrupção que nós tivemos na Petrobras num passado recente. O governo Lula ficou muito preocupado com a Dona Maria e com o seu José, se eles estão satisfeitos com essa decisão, se o preço da gasolina vai cair ou se não vai, e o resto é o que o presidente da Petrobras falou aqui, vai flexibilizar, o resto eles vão ver depois, né? Mas foi uma decisão pensada e não foi fácil convencer. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, teve muita dificuldade. E aí, para finalizar, eu lembrei de um trecho da música Canções, e aí é como se fosse o Jean Paul cantando para o consumidor brasileiro. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Quando descobri que é sempre só você, consumidor, que me entende do início ao fim. Às vezes a política não entende essa decisão, nem o mercado, mas o governo Lula está certo de que o consumidor final brasileiro vai aplaudir, vai dizer que a Petrobras voltou, aquela coisa toda, a despeito das críticas que precisam ser levadas em conta também, claro, em relação a essa decisão. Homenagem a Renato Russo hoje, volto com você, Heródoto. Falou. Obrigado, Diego. Bom final de semana aí. Até mais. Para nós, até segunda.